Bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 6, terceira parte. Nós estamos falando sobre o doutrinador. Este é o capítulo 6. Eu vou continuar esse capítulo porque ele é bem grande, tá? Então vamos lá. O esclarecimento não se faz mostrando erudição, ou seja, quando a gente está conversando com o espírito, é o esclarecimento, né? Não se faz com erudição, ou seja, tem que ser palavras simples. Conhecimentos filosóficos ou doutrinários. Também não há necessidade de dar uma aula sobre o que é espiritismo, nem de mostrar o quanto os espíritas trabalham. Como não é um instante para criticar, censurar, acusar ou julgar. Esclarecer não é fazer sermão. Não surtirão bons resultados palavras revestidas de grande beleza, mas vazia, ocas, frias. Não atenderão às angústias e aflições daquele que sofre muito, e menos abrandarão os resultados e vingativos. Em quaisquer dos casos, é preciso compreendamos que é quase sempre impossível a uma pessoa mudar de procedimento sem que seja levada a conhecer as causas que deram origem aos seus problemas. Razão porque, em grande número de comunicações, o doutrinador, ou esclarecedor, como eu prefiro, sentindo que há esta necessidade, deve aplicar as técnicas de regressão de memória no comunicante, coisa que hoje nós não fazemos lá na Casa de Fabiano, Por quê? Porque os próprios espíritos que estão do nosso lado, que são aqueles trabalhadores que trabalham conosco, se necessário, eles vão abrir uma tela lá para o desencarnado e mostrar para ele o que é necessário, tá? Esta técnica é só para conhecimento, tá? Consiste em levá-lo a recordar-se de fatos do seu passado, da sua última ou anterior reencarnação, despertando lembranças que jazem adormecidas. Nessas ocasiões, os trabalhadores da espiritualidade agem, acordando as reminiscências nos painéis da mente, seja formando outros fluidos com as cenas que evidenciam sua própria responsabilidade perante os fatos em que se proclamavam que ele era inocente e o outro que era a vítima, tá? Então, quer dizer, eles vão mostrar, de alguma forma, as cenas do passado ou de outras encarnações. De outras vezes, a lógica e a clareza dos argumentos, aliada à compreensão e ao amor, são o suficiente para convencer as entidades. Para sentir aquilo que diz, é essencial ao doutrinador uma vivência que se enquadre nos princípios que procura transmitir. É lógico, eu não posso transmitir uma coisa da qual eu não pertenço no meu dia a dia, Assim, a sua vida diária deve ser pautada o mais possível dentro dos ensinamentos evangélicos e doutrinários. Inclusive porque os desencarnados que estão sendo atendidos, não raro, acompanham-lhe os passos para verificar o seu comportamento e se há veracidade em tudo o que fala e aconselha. Eis o motivo pelo qual Joana de Ângeles recomenda: quem se faz instrutor deve valorizar o ensino aplicando-o em si próprio. Outro cuidado que o doutrinador deve ter durante o diálogo é de dosar a verdade, não para prejudicar o espírito que veio em busca de socorro e lenitivo. Esclarecimentos, enfim, que lhe deem paz. A franqueza, em certos casos, pode ser destrutiva. A verdade pode ferir aquele que não está em condição de recebê-la. É o caso, por exemplo, de uma entidade que desconhece que deixou a Terra e apresenta total despreparo para a morte. Esse esclarecimento só deve ser transmitido depois de uma conversação que prepare psicologicamente para a realidade. Então é óbvio que a gente não pode chegar logo de cara e falar: mas você morreu.
né? Não podemos abordar desta maneira, né? Nós temos que falar assim, olha, você percebeu que você deixou o seu corpo físico na Terra? É uma forma mais polida de falar que ele morreu, né? Não, eu não acredito nessas coisas, não sei o quê, que isso não existe, você é um feiticeiro. Daí vocês podem fazer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, olha para baixo e veja se o corpo que você está usando é o seu. Aí ele vai perceber que ele está no corpo de alguém, né? Aí você explica, veja, isso que está acontecendo é muito simples, é um médium que faz a intermediação entre o plano que você está e o plano que eu estou. Ele gentilmente cedeu o corpo dele para que eu pudesse conversar com você e te esclarecer. É só isso. Bom, mas vamos continuar. A medida justa para isto é colocar-se o doutrinador na posição do comunicante, vivendo o seu drama e imaginando o que seria o seu sofrimento, né? Continuando. Os doutrinadores devem ser no mínimo 2 e se revezarão no atendimento aos desencarnados. Na Casa Fabiano não funciona assim, né? São muitos doutrinadores ali, muitos médiuns sentados na mesa. Cada centro espírita tem um modo de proceder, tá? Há um outro ponto a ser considerado a respeito dos que estão na tarefa de esclarecimento, nas sessões de desobsessão, é que estes não devem ser médios de incorporação, pois não teriam condições de acumular as duas funções, além de sofrerem de modo direto as influências dos obsessores, o que, obviamente, prejudicaria a tarefa de esclarecimento. Então, veja, preferencialmente, o médium que está esclarecendo não deve ser um médium de incorporação, né, para não sofrer as influências, tá? Então, fica bem claro aqui. 2 tipos de esclarecimentos, vamos lá. Certa noite, ela vai dar alguns exemplos. Em uma reunião, comunicou-se uma entidade que se apresentou chorando e muito desesperada. Havia desencarnado há algum tempo e estava ciente desse fato. Encontra-se, porém, terrivelmente revoltada, pois tinha deixado 4 filhos bem pequenos, necessitando ainda dos seus cuidados maternos. Revelou que não se conformava com o acontecido, principalmente porque, indo ao lar, encontrava outra mulher no lugar que lhe pertencia. Isso é muito comum, né? E dizia que isto ela não perdoava ao marido. Julgava-se traída por crer-se a única que poderia ocupar o coração do seu esposo e o afeto dos seus filhos queridos. O doutrinador, bastante identificado com o problema, a ponto de sentir-se comovido, tal era a angústia daquela mãe desencarnada, manteve em síntese o seguinte diálogo: minha irmã, nós compreendemos o seu drama e sabemos o que representa para uma mãe a separação dos filhos. Mas, minha amiga, neste momento, que representa a oportunidade bendita concedida por Deus, nosso Pai, que é todo bondade e misericórdia, queremos meditar com você sobre a sua situação. Recorda-se quando na terra, nas tarefas de mãe e esposa dedicada, com os seus encargos eram múltiplos e exaustivos, a ponto de muitas vezes não dar conta deles? Lembra, minha irmã, que era necessário procurar o auxílio de algum parente mais prestimoso ou de alguma amiga para dividir um pouco dos seus labores? Nessa altura, a comunicante se calara e não mais chorava, acompanhando atentamente as palavras, já começando a concordar com essa colocação do problema. Continuando, o doutrinador disse: pois é, minha irmã, quem de nós poderá dizer que não necessita de alguém que o ajude, principalmente nos momentos difíceis? Vamos agora procurar compreender a atitude tomada pelo seu marido, que junto com a dor de perdê-la, se viu de súbito colocado no duplo papel de pai e mãe das crianças, que se encontram ainda em fase de assistência permanente, como você mesma disse, e tendo, além disso, de continuar com o seu trabalho profissional, que é a fonte de renda necessária ao sustento do lar. Imaginemos a sua situação aflitiva.
A melhor solução foi a presença dessa criatura, que quis ajudá-lo por amor. E você, mais tarde, vai compreender que não foi por acaso que tal aconteceu. E assim está ajudando a conservar os seus filhos junto ao lado do seu pai. E de outra maneira se veria talvez forçado a entregá-los a estranhos e separá-los para serem criados. Né? Vejam que boa estratégia, né? Quanto à preocupação a ser esquecida pelos seus, não há motivo para o tal, pois a mãe que honrou e dignificou o lar, as suas funções e deveres maternais, nunca será olvidada. Quem sabe se você não terá ensejos de encontrar-se com eles durante as horas de sono. Falar sobre o sono é uma situação muito confortadora para aqueles que estão desejosos de conhecer, de rever a família, né? Então, nós devemos colocar assim, de tal maneira, veja, mas você pode ajudá-los daqui. Mas a primeira coisa que você vai precisar fazer é se reequilibrar, né? Que aí os espíritos ali na casa Fabiano vão indicar o tratamento para essa pessoa, né? Quando você se reequilibrar, eles vão permitir que você converse com eles em sono. Isso é totalmente possível. Você nunca sonhou com alguém que já tinha morrido, por exemplo? Aí a pessoa vai lembrar, né? Então essa é uma boa técnica, tá? Mas, para isso, deve equilibrar-se e começar uma nova vida. A seu lado estão pessoas amigas que a trouxeram aqui e que desejam ajudá-la. Elas se encaminharão também ao encontro de familiares que a estimam e que estão desejosos de vê-la equilibrada e dispostas a uma nova vida, né? E a gente sempre pode colocar aqui, veja, aqui você vai reencontrar velhos amores, aqueles que precederam você na viagem, tá? Isso é confortador também. A conversa se prolongou por mais alguns minutos, findos os quais o doutrinador informou à entidade que aquele grupo ali reunido orava em seu benefício e que ela também procurasse orar, lembrando-se principalmente de Maria, a mãe das mães, que perdendo o filho amado, o excelso Filho de Deus, mesmo assim consolava e atendia os sofredores que a cercavam em sua passagem pela terra e que depois, na glória espiritual, prosseguia amparando a todos. Após a prece proferida pelo doutrinador, a irmã desencarnada recebeu as vibrações superiores e o carinho de todo o grupo. Reconfortou-se bastante, retirando-se muito mais calmas e disposta a encetar uma nova vida, né? Então vejam só como é muito confortador fazer esse tipo de trabalho, né? Por quê? Porque você acabou de auxiliar alguém que estava em desespero, né? Então, quando nós que vamos conversar com os espíritos, dialogar, esclarecer, temos que ter isso em mente, que é um espírito que está com problemas, ele está numa situação muito difícil, não sabe bem o que está acontecendo, né? Não sabe as leis de Deus ainda, ou esqueceu delas, né? Então, a gente precisa proceder dessa forma, com muito amor sempre. Bom, eu não vou chegar no outro exemplo, porque senão vai ficar muito comprido o nosso estudo de hoje, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso e eu agradeço a vocês todos. Muito obrigado.